A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 12, que diz: Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Vamos ver aqui nessa passagem que Jesus é o Senhor dos homens. Falamos anteriormente que Jesus é o Senhor do tempo. E agora nós vamos falar que ele é o Senhor dos homens. Então, naqueles dias de controvérsia, qual nós falamos no episódio anterior, que fala a respeito do sábado, Jesus ter curado no sábado, dos discípulos estarem se alimentando ali, colhendo espigas para se alimentar no sábado. Agora nós vamos ver Jesus escolhendo e designando 12 homens para dar continuidade ao seu ministério. Esses homens foram escolhidos após uma noite de oração, é o que está no nosso devocional. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus, versículo 12. Então, Jesus ele estabelece o princípio de que toda a liderança da igreja deve ser escolhida ou eleita sob oração. Esse é um ponto importante que nós devemos falar. Toda a liderança constituída, todos aqueles que vão ser separados para o santo ministério, para poder estar exercendo algum trabalho, um ofício na igreja do Senhor, deve ser escolhido sobre oração. Quando nós olhamos no livro de Atos, capítulo 1, no versículo 24, a palavra do Senhor diz aqui, e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido para assumir o lugar nesse ministério e apostolado, do qual Judas se desviou indo para o seu lugar. Então tiraram sorte, e a sorte caiu sobre Matias. Desse modo, ele se juntou aos 12 apóstolos. Então, na hora de colocar o substituto ali de Judas, estava ali um homem chamado José, que chamava também de Barsabás, e o Matias. E ali Pedro, os demais, eles vão orar e vão falar com o Senhor. Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra qual desses dois tens escolhido. E Deus vai revelar, vai mostrar, e vai cair sobre Matias a sorte. Então, essa importância, isso hoje é algo que é indispensável. Não se separa pessoas para trabalhar na igreja por necessidade, porque eu tenho uma necessidade de separar. Então não é pelos nossos olhos, pelo que nós estamos vendo, porque como diz aqui, como Pedro ora, só tu conheces o coração de todos. Vai dar muito mais trabalho ter que, quando você coloca alguém fora da direção do Senhor para exercer algum ofício, e essa pessoa vai trazer muito mais problema do que você não ter uma pessoa no momento. Então, não é pela minha necessidade, pela nossa necessidade que nós separamos obreiros, e elegemos ali pessoas, mas é através da oração, é o Senhor que contempla e sabe realmente. Então, isso acontece. Então, Jesus ele vai orar antes de separar os 12 discípulos ali. Eles foram escolhidos de forma soberana por Jesus. Ele escolheu quem ele quis. Eles foram escolhidos para ter comunhão com Jesus em oração e aprendizado. Sua escolha também levou em consideração o princípio da diversidade. Cada um era diferente do outro, em formação intelectual, em temperamento, em dons. Então, muitos não compreendem, que às vezes está no ambiente eclesiástico de trabalho e uns têm um temperamento, outros têm uma formação intelectual melhor, outros têm dons, e isso
muitas das vezes as pessoas, né, acabam criando até confusão por causa disso, porque, né, acaba trazendo até mesmo briga, aborrecimentos. Então, e não deveria, porque os discípulos eles eram diferentes. Tinham seus problemas, tinham tudo, mas todos tinham um único objetivo, que era servir, era ser discípulo do Senhor Jesus. E Paulo, quando ele escreve aqui na carta a 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao versículo 7, ele diz: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de realização, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum. Né? Então, precisamos entender a cada dia, pode haver diferentes dons, né? Tanto em temperamento, informação intelectual, enfim, mas o Espírito é o mesmo, né? O Senhor, ele é o mesmo, né? Ele é o cabeça, ele que está à frente, nós somos membros do seu corpo, né? Jesus e a sua comunidade, sua nova comunidade. Então Jesus ali estava formando, depois de tantas coisas ali, tenta estar com os fariseus, Jesus falar, e Jesus já viu que aqueles homens ali de corações duros não iriam mudar de jeito nenhum. Então houve uma necessidade de Jesus ali estar realmente criando a sua comunidade. Né? Estava claro que a velha religião judaica havia sido monopolizada pelo legalismo dos líderes religiosos. Então, esses estavam mais interessados na tradição humana, né, do que propriamente a lei de Deus. Então, como diz Lucas 5,37 lá, né, o vinho novo de Jesus não caberia nos odres velhos daquela estrutura, né, enrijecida. Né? Não tinha como botar vinho novo em odres velhos. Eles precisavam ceder ali e abrir realmente seu coração para querer o novo de Deus. E eles não estavam afim, e Jesus estava aqui para cumprir uma missão e não iria perder tempo. Então, os últimos embates dos fariseus com Jesus evidenciavam que não haveria abertura para o Messias com a sua nova lei, né? O que se agravaria até que o crucificaram, né? Então foi até o final. O Senhor Jesus, eles estiveram ali, tentaram de tudo, e se agravou mesmo, mas foi que Jesus não sabia, ele já sabia para que ele veio. Então, agora Jesus, né, parte para formar sua sociedade alternativa, ou seja, uma comunidade de discípulos que não andaria segundo o rudimento das tradições criadas pelos homens, mas que seguiria a lei do amor, né, conforme deveria ser vivida no reino que ele estava trazendo. Então, essa nova sociedade começa com a escolha dos apóstolos. O que o apóstolo significa? Enviados, né? E mais tarde, dá formato à igreja, conforme Lucas também demonstra em Atos dos Apóstolos. Então, nós vamos ver Jesus e a sua nova comunidade. Então, Jesus, ele escolhe os 12, como está no versículo de número 13 ao 16 ali, né, o nome dos apóstolos. Então, né, nós vamos ver que dentro toda essa escolha, tudo que Jesus fez, né, há 4 aspectos para os quais devemos, né, atentar nessa passagem. Primeiro, os títulos. Lucas descreve como discípulos, que significa aprendizes, né, ou estudante, e apóstolos, né, que significa mensageiro ou enviado, né, termo usado exclusivamente, especificamente para os 12. Né, trata-se de um ofício, né, específico que não tem substituto. Jesus separou ali aqueles 12 e a partir daquele momento ali segue, né, eles foram treinados, eram aprendizes, estudantes, depois eles vão estar avançando, pregando a mensagem, né, sendo enviado pelo Senhor, né, e assim o evangelho vai se expandir. Então, aquele ofício específico não teve substituto. Além dos 12, ninguém será apóstolo como eles. Né? E nós observamos que muitos têm se intitulado aí apóstolo. Então, os homens também é um aspecto, né, um desses 4 aspectos para os quais devemos nos atentar. Os homens eram pessoas comuns do meio do povo. Né? Nós vamos ver que Hernando Dias Lopes ele fala aqui sobre esses 12. Os 12 apóstolos são um espelho da nova família de Deus. Né? Ela é composta por pessoas diferentes, de lugares diferentes, de profissões diferentes, de ideologias diferentes. São pessoas limitadas, complicadas e imperfeitas,
que frequentemente discordam sobre vários assuntos, né? Então Jesus, ele não selecionou homens do círculo religioso ou intelectuais, né, do judaísmo, né, nem nobres das cortes dos reis, mas sim pessoas simples e comuns, né, revelando que a base do poder representada pelo mundo é invertida no reino de seu pai. Então não adiantava colocar pessoas do círculo religioso, né, intelectuais judaicos, não adiantava de maneira nenhuma, nem nobre da corte, ninguém. Porque ele sabia que era invertido, os valores desse mundo é invertido, né, é referente ao reino do Pai. Então, para isso, Jesus ele vai separar os 12. Outro aspecto aqui, para os quais devemos nos atentar nessa passagem, é a respeito da incumbência, né? Os apóstolos eram os representantes oficiais de Jesus Cristo. O cabeça da igreja escolheu esses homens cujo ensino seria fundamental para a edificação do seu povo, né? Eles foram a fonte doutrinária da igreja, tanto que em Atos, capítulo de número 2, no versículo 42, diz: "E eles perseveraram no ensino dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações." Né? Então, eles receberam poder para realizar milagres que confirmavam a sua pregação. E todos ali observavam e estavam, né, ali perseverando no ensino dos apóstolos, ao qual andaram com Cristo, ao qual aprenderam com o Senhor, e assim eles continuaram, né, e deram continuidade naquilo que o Senhor Jesus, né, assim, tinha ordenado e ensinou a eles. Então, outro aspecto importante é o treinamento. Né? Se considerarmos essa referência de Lucas, concluiremos que aqueles homens passaram aproximadamente 18 meses, ou talvez 2 anos e meio, se considerar, né, a referência lá de Atos, capítulo 1, do 21 ao 22. Sendo preparado para quê? Para sendo preparado pelo mestre, né, e para que assim eles viessem realmente, né, estar exercendo ali aquilo que aprendeu com Jesus. Então esse treinamento foi um treinamento de tempo integral e de convivência diária, né? O treinamento era tanto teórico, né, no ensino, ali como prático, né, na experiência com Jesus, assistindo os seus milagres, né, e compartilhando as mesmas situações. E nós vamos ver que no versículo 17 e 19, né, eles tiveram um treinamento ouvindo o ensino e vendo o poder de Jesus. Né? Vamos ver que ali eles estão ouvindo Jesus e estão, né, vendo os milagres acontecer. Quando diz aqui, ó, e descendo com eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também dos atormentados por espírito imundo eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele seria poder, e curava a todos. Então eles estavam vendo Jesus ensinando, ali falando na teoria, e no mesmo tempo na prática os milagres estavam acontecendo. É maravilhoso, né, com certeza presenciar tudo isso. Então nós possamos estar cada dia entendendo, né, que o chamado do Senhor Jesus, que o Senhor nos chamou, né, não foi só os apóstolos, ele nos chamou também para pregar a sua palavra, anunciar o seu reino, né, e se nós tivermos obras maiores, ainda faremos. Então, nossa missão, ela provém do nosso relacionamento com Jesus. Então, que possamos estar envolvidos com o Senhor, andando com Ele, né, conforme os discípulos andaram. Todo discípulo de Jesus, ele é chamado para estar com Ele, né, e ser enviado por Ele. Então, o Senhor nos chamou, Ele nos capacita, nos envia. Então, vamos ficar atentos à Sua palavra, né? Então, devemos confiar que Jesus ele separou, que Ele chamou, que Ele capacita, né, que o Espírito Santo de Deus na nossa vida, ele nos direciona para fazer a vontade do Senhor. Então, que nesse dia o Senhor te abençoe, e em seguida nós estaremos falando aí no próximo devocional sobre Jesus é o Senhor do comportamento. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia.